Queridos internautas, a vida é assim. Seguinte, você deve lutar sempre. Você deve se dedicar sempre aos teus sonhos, aos teus objetivos. Porque, como dizia Bertolt Brecht, tem homens que lutam um dia e são bons. Tem outros que lutam muitos dias e são muito bons. Tem outros que lutam a vida inteira e são imprescindíveis. Cabra bola. Então, queridos internautas, com prazer imenso, nós estamos aqui com o Valdemir Modesto, que é um dos criadores do Cine Favela de Heliópolis. Aê, menino, e aqui parabéns. Eu trouxe uma camiseta para homenagear o Cine Favela de Heliópolis e Valdemir Modesto. Valdemir, que coisa linda, né? Com muita história para contar, né? Qualquer hora você vem na frente aqui da entrevista. Mas nós estamos aqui fazendo uma decoração de improviso. Eu estou aqui com uma homenagem que eu e Mara Mendes recebemos, que é o Sarau Bodega do Brasil. O ano passado nós fomos homenageados. Prazer imenso, agradecimento ao Bodega do Brasil. Estamos com uma camiseta aqui que fala do Brasil, mas o Brasil de amor, o Brasil de conteúdo, o Brasil cheio de gente, de respeito e dignidade. O Brasil, o verdadeiro Brasil está na ordem e progresso, e está no Amazonas, está no mar, está na natureza, em todos os lugares. Por isso que é importante esta frase: vamos juntos, Brasil. Brasil, Brasil do gol, Brasil do esporte, Brasil da cultura, Brasil do trabalho, Brasil do petróleo, Brasil da vida. Vida com mais livre e sem armas. Então, estamos com uma outra aqui que fala: nada deve parecer impossível de mudar. Quem falou isso? Bertolt Brecht. E temos aqui também o professor Paulo Freire. É fundamental diminuir a distância entre o que se diz e o que se faz, né? E aqui estamos com a linda obra de Sérgio Burian de Caraguatatuba, que, como ele diz, Sérgio, consuma coisas da tua região, da tua cidade, né? O mesmo falou o Oriano Suassuna, quando quiseram que ele usasse a beca lá no Rio de Janeiro, e a beca especial, e queriam que ele comprasse a beca. Ele falou: eu não vou comprar, eu vou mandar fazer na minha cidade, vou usar a costureira daqui. Então, quando você consome coisas da tua região, seja o cultivo de plantação, seja a cultura, seja... então você passa a gerar trabalho na sua região, e você dá direito, possibilidade dessa pessoa viver mais, viver melhor. Por isso é importante também que o Brasil tenha um olhar especial, aquele olhar para a cultura brasileira, que tenha um olhar para os nossos artistas, porque tem pessoas que não estão com a antena ligada no Brasil, infelizmente, e vem um artista estrangeiro aqui, paga 5 mil reais, 10 mil reais para assistir o show, e não paga 10 reais para assistir o artista brasileiro. Falta de respeito, falta de consideração. É preciso amar mais o Brasil, amar a sua terra, a terra que você nasceu, a terra que te deu o oxigênio, que deu a possibilidade de cultivo, de plantar, de colher. Então é aqui. Porque você imagina, se o Brasil não fosse uma terra boa, você andaria sobre terras movediças. E terras movediças não nos interessa. Por isso nós amamos os livros, como diz Paulo Freire: mais livros e menos armas. Então, com prazer imenso, queridos internautas, se vocês pensam que eu estou sozinho aqui, eu não estou sozinho, eu estou aqui com o Uau. Lembra quem mesmo, Edão? Esse aqui é o Einstein, o que está sempre a linguinha de fora, o cientista, né? Tá, e o cachorro, será que ele tentou imitar o cachorro quando foi fotografado? Por que a língua de fora? É porque ele
inteligente, então, né, Vidal? E será que há um mistério científico na língua? Que fala muito ou fala pouco? Mas é interessante que o cachorro está aqui, e o cachorro, a criança gosta de animal, o idoso gosta de animal, todo mundo, porque o animal é fiel. E esse o cachorro é um dos mais fiéis que a gente conhece. Por isso nós pedimos que não maltrate os cachorros, não maltrate os animais. Ame todos os animais, o ser humano, né? Então, queridos internautas, com prazer imenso, agora nesse momento especial que vocês precisam conhecer, tem gente que conhece o Pelé, conhece Neymar, conhece quem mais, mas precisa conhecer precisa conhecer Jorge Santos, que Jorge vem do cinema desde os 14 anos de idade. Fala do início da tua carreira, Jorge, para nós. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer ao Nicanor por esse momento, e um momento muito alegre, porque eu tive a oportunidade de rever meu grande amigo Vital França, poeta. Eu tenho que resumir, porque seria um tempo muito grande. Eu comecei com aos 14 anos nos laboratórios cinematográficos da Cinegráfica São Luís, que o laboratório cinematográfico é uma grande escola. E naquela época, em que não era muito industrializado, você fazia de tudo no laboratório. Esse laboratório era do grande cineasta chamado Severiano Luiz Ribeiro. O Severiano, ele tinha tudo na mão. Ele tinha laboratório, ele tinha a UCB, que era distribuidora, tinha a Atlanta, que fazia os filmes, e o maior circuito de cinema do Brasil. Cada capital brasileira tinha um cinema chamado São Luís. Pois é, então eu fiquei um tempo lá. Depois eu fui contratado para um outro laboratório chamado Cinelab. A Cinelab era dirigida por que foi na minha carreira o maior patrão que eu tive, porque era um homem, digamos, socialista. Na época em que não tinha o 13º, ele dava participação nos lucros da firma. Todo dia 20 de dezembro, ele dava aos funcionários uma pequena participação no lucro da firma. E o Luiz Marano, ele equipou o laboratório Cinelab, porque os nossos filmes antigamente eram titulados na Argentina. Então ele se equipou e passou a titular os filmes no Brasil. E daí da Cinelab, resumindo, eu fui contratado aqui pela Companhia Industrial Cinematográfica, que tinha matriz na França e filial em São Paulo. E eu fiquei um tempo, aí eu comecei no longa-metragem, onde editei vários filmes, inclusive tive meu nome internacional com o filme Ana Terra, Um Certo Capitão Rodrigo, e o primeiro filme do Pelé, que foi visto no mundo inteiro, que estava no auge. No auge. Então, do longa-metragem, eu fui editor dos jornais do Primo Carbonari. E do Primo Carbonari eu fui contratado
para ser editor de comerciais de televisão na J Filme. Da J Filmes eu fui contratado como é que se diz? Magisson. Filmes e Disco Magisson. E o Filmes e Disco Magisson, eles tinham um estúdio de cinema e um estúdio de gravação, o qual muitos artistas, principalmente da Chantecler, gravavam lá. Inclusive aquele grande sucesso da Edith Veiga, Faz-me Rir, foi gravado nos estúdios da Magisson. E na Magisson eu fiquei 20 anos dirigindo, criando, produzindo, e ganhamos um prêmio na Espanha como melhor filme, o melhor roteiro e a melhor direção, que foi o melhor roteiro foi eu e a melhor direção foi minha. E fiquei durante 20 anos no comercial de televisão e posteriormente criei uma empresa que fiquei 4 anos, chamado Cinex. Agora, o que ocorria nesse trabalho, porque a Globo tinha um espaço que ele chamava Espaço Branco, de meio-dia às 6 da tarde e depois das 11 da noite. Então, como todo cliente queria a Globo, houve um progresso muito grande de comerciais, tanto na parte de criação como no varejão. Aí a Globo, de uma hora para outra, resolveu não querer, suspendeu. Então passou todo o horário, passou a ser nobre. Aí não havia condições de anunciar. Porque aí fechou fechou outras empresas. E hoje me surpreende que a Globo vive do varejão, vive da Malabras, de outros varejão aí. O varejão, para explicar para você, é o seguinte, porque existe a criação. Você cria um comercial de televisão com ator, e o varejão não tem criação. Vai direto no assunto. Entendeu? Que hoje as emissoras sobrevivem sob o varejão, que é difícil ter criação, é muito caro. E a Globo prejudicou muitos anunciantes, porque eles tinham um computador, por exemplo, você fazia um comercial de 30 segundos. E às vezes passava 1 segundo, 2 segundos, você em outras emissoras não significava nada. Mas a Globo tinha um computador que marcava. Então, se você fizesse um contrato com a Globo de 100 inserções, quando terminava 100 inserção, a Globo ia no computador e via que cada vez passou 20 segundos e cobrava do cliente. E tinha muito cliente que não esperava por isso, chegaram até a fechar a fila. Entendeu? Aquele que faz de qualquer jeito e aquele que faz com amor. Vidal. Ô, Nica, eu lembrei-me uma coisa. Na minha carreira, desculpa, o entrevistado é ele, mas o que eu vou dizer é para exatamente chegar nele. Sim. Eu conheci, quando garoto, um filme chamado Cangaceiro, área de cinema, que trabalhou nesse filme um cidadão chamado Galileu Garcia, na parte de direção. De repente, eu me encontro sendo filmado, dirigido pelo Galileu Garcia, num documentário para o Banco do Nordeste e revista Manchete. Quando a gente fez o final da filmagem, foi comemorar numa praça. Antes disso, teve um encontro no Cine, aí, por isso que eu estou puxando o assunto, Cine, em Fortaleza, São Luís. Então ele está certíssimo, em cada lugar havia um Cine São Luís. Sim, São Luís. E eu tive o privilégio de
O primeiro filme que eu participei, sempre com música, foi com Oswaldo Candeias, depois com Mojica Marim, que era o tal do Zé do Caixão, depois Fauzi Mansur, Hugo Giorgetti, e lá vai, lá vai, lá vai. E eu vou cantar, posso cantar uma música para ele? Pode. Que ela é exatamente cinematográfica, a imagem dessa música. Viola, jagunço, caatinga, parabelo no chão, canto bonito nasceu, viola venceu, oração, coroa de espinho, travesseiro pra quem foi Madonna no lajeiro. Viola, jagunço, caatinga, parabelo no chão, canto bonito nasceu, viola venceu, oração, coroa de espinho, foi travesseiro pra quem foi Madonna no lajeiro. O amor é forte, bala certeira, corpo ligeiro, por isso no céu, por dentro do homem, punhal e facão, desafio a fome, tem servidão, cumprindo as ordens, viola na mão, seguindo as ordens, viola na mão, cumprindo as ordens, viola na mão, vencendo as ordens, viola na mão. É pro meu amigo Jorge. Obrigado, obrigado. Nica, que oportunidade, como vem, né? Desculpe eu ter dado Não, eu só queria pegar um gancho que você falou, Sim. o nome de uma pessoa que eu considerava muito, que se chamava-se Galileu Garcia. Olha, Quando a Magisson, teve uma época que a Magisson foi vendida para um grupo do Galileu Garcia, o qual eu fiquei um ano trabalhando com ele, olha. um ano convivendo com ele, sempre na parte do comercial de televisão. E era realmente uma pessoa, o que Deus o tenha. Eu vou citar o exemplo do carnaval. Quando no Rio de Janeiro era assim, todo compositor, como ele lançava 2 músicas de carnaval. A primeira ele lançava no Réveillon e a segunda ele lançava uma semana antes do carnaval. O que aconteceu? Apareceu, que Deus o tenha também, Wagner Montes, como era comunicador, começou a gravar música de carnaval. Aí veio o Silvio Santos, esculhambaram, acabaram com a arte do carnaval. Porque a música de carnaval você cantava o ano todo. E tinha história, e tinha assunto. Eu vou citar um exemplo que apareceu, tinha um compositor em Recife chamado Capiba, e ele lançou uma música que para mim foi uma das melhores músicas de carnaval que eu vi na minha vida, chamada Evocação. Filhinho, Pedro Salgado, Guilherme Fenelon, cabeça dos nossos bambós, bloco das flores, da luz, as pirilampos. Eita, isso é um hino. É um hino. E o mais interessante que eles gravaram isso na rua. Olha. Aí, vivo ali, né? Quando chegou no Rio de Janeiro, foi um sucesso. Aí pegaram um coral e gravaram, mas já não era a mesma coisa. Não era, a pessoa, foi isso que eu digo. Então, isso que você se referiu é a mídia que faz essas coisas que você disse, esses bagulhos. E convence o povo a digerir isso. E o pior ainda é convence, porque desculpa, eu estou gostando do assunto. Obriga, o cara acaba comprando, gostando. Não é gostando, porque eles impõem. Eu vou citar para você. Quando eu tinha minha empresa, eu viajava muito no interior para pegar anunciante do interior. E então, geralmente, eu tinha um grande compositor
chamado Dagô. Dagô era o rei do comercial. Eu gravei com o Dagô. O Dagô... Só um minutinho, só que ver, ó. Chegou o super saponácio, vim. Dona da casa vai limpar, com vim para limpar, vim para fazer tudo brilhar. Bem-vindo, 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 vim. Pronto. E ele fez, olha aqui, e o Varig é dele. Varig também. Dagô era o rei do... Se tiver tem assunto. Entende? Agora, tinha uma coisa, quando você chegava no interior, a pessoa pedia um jingle. E eu falei assim, olha, eu sou produtor de comercial ao vivo, mas eu tenho um amigo que é compositor, pode fazer. Então todo cliente falava para mim, eu quero um jingle assim como o Melhoral. Eu não, Melhoral. É melhor não. Eu peguei e falei assim, meu amigo, não é que o jingle do Melhoral é bom. É a Sidney Ross que investiu. Então você ligava o rádio numa emissora, melhorar, não faz mal. Só isso. Liga para outra, melhorar. Então o que é que acontece hoje? Eles investem em cima dessas porcarias, por isso que pega, não é que fica na cabeça da pessoa. Entende? Eles impõem. É quase uma lavagem cerebral. Exatamente. Condiciona a pessoa. Condiciona a pessoa, porque bom não é. Mesmo. Então, esse problema atinge nós. Porque você não. Por exemplo, eu estou fazendo um filme que eu interrompi porque eu trabalhava, que agora eu já não posso mais trabalhar. Sim. Então o que eu ganhava aqui, eu aplicava aqui. Ali. Então eu teve uma cena que eu precisava de uma ambulância, lá estava filmando em Mariporã. Aí eu fui, tinha um cidadão que alugava uma ambulância. Aí eu fui lá e falei assim, estou precisando de sua ambulância por não chega nem um dia, mas vamos contratar um dia. E eu vou organizar e vou lhe dizer o dia que eu preciso. Não, tudo bem. Quando eu voltei, lá o cara me encheu de perguntas. Aí eu falei assim, meu amigo, você vai me desculpar, eu vou lhe falar. Eu estou aqui fazendo um trabalho sério. E o senhor está me fazendo um monte de perguntas. Se eu chegasse aqui, alugasse sua ambulância para fazer um filme pornográfico, o senhor cedia até de graça. Olha, pior que é isso mesmo. Entendeu? Não existe no Brasil colaboração. Eu trabalhei, para encerrar, mas eu quero citar isso. No México, se você chegar no México para cantar, uma parte do seu cachê vai para o músico que ficou parado. Olha, é pelo sindicato dos mexicanos. Lá existe, funciona. E assim é no cinema. Então, na época, o cosmético que predominava no Brasil era Max Factor e Helena Rubinstein. Isso. Aí veio o Avan, que veio com aquela campainha, Avan chama, Avan chama. Exato. Aí veio uma equipe mexicana, aqui com 6 elementos, aqui para o Brasil, para fazer 2 filmes do Max Factor. Que eles estavam querendo, como a mão de obra no Brasil era muito barata, eles queriam, a partir dali, fizeram uma experiência para ver se montava a produtora aqui. Então, como eles pensavam que no Brasil ia levar o México, eles contrataram 6. Me contrataram e mais 5. Olha. Entendeu? Então, eu convivi com eles, e até era interessante, como eles comem pimenta. Eles, antes da refeição, eles passam. Dividiam o pão no meio, enchiam de pimenta e comiam. Então, eles me disseram uma coisa que até hoje eu concordo com eles. Eles falaram para mim, eu não vou dizer o palavrão que ele falou, mas Jorge, você vive num país
onde não existe investimento no homem. O único investimento que existe no homem é no jogador de futebol. O resto, você tem... Nossa, pior que é, viu? Eles queriam me levar para o México. Mas aí não fui. Entende? É outra história. Entende? Mas não me arrependo. Então, o que você falou é isso. O bagulho. O que aconteceu? Só para encerrar. Antigamente, essa é uma lei do Getúlio Vargas. Todo exibidor é obrigado a exibir filme nacional. Era obrigado a exibir filme nacional. Todo, exatamente. Então, o que aconteceu? A boca do lixo só sobreviveu quando existia essa obrigação. Rua do Triunfo, não? Rua do Triunfo. Então, o que acontecia? Todo mundo fazia um filme e empurrava a goela abaixo ao exibidor. O exibidor era obrigado a exibir durante 5 anos. Durante 5 anos. E quando o Collor entrou, derrubou acabou a boca do lixo. Seria Embrafilme ou não? Hein? Embrafilme? Não, Embrafilme era federal. E a Veracruz, desculpe a pergunta. A Veracruz, quando eu cheguei em São Paulo... Era de São Bernardo, não? Era em São Bernardo. Quando eu cheguei em São Paulo, ela estava acabando. Já acabou. Por que a Veracruz acabou? Porque naquela época foi muito prematuro. Hoje ela sobrevivia porque era dos estúdios, que alugaria para as TV, para fazer novela. Naquela época não tinha como mas de qualquer maneira, valeu, né? Valeu. De qualquer maneira, valeu. Porque o Cangaceiro, por exemplo, teve repercussão. Abriu foi repercussão mundial. Mas só que o Brasil não ganhou nos prestígios, mas em dinheiro neca porque fez um acordo com o americano, com a Colômbia, e a Colômbia deu só 30%. E ficou com 70%. Entende? Só um detalhe, isso está parecendo a compra da Boeing, né? Pelos Estados Unidos, a Embraer, né? Que a Embraer estava faturando 20 milhões, não sei se é o ano ou o mês, provavelmente seja o ano, 20 milhões. Agora a Embraer está faturando 6 milhões e venderam ela baratíssimo. Aí, tá vendo? E quem está levando dinheiro é americano, é brincadeira. Não, a Vale do Rio Doce. A Vale do Rio Doce, a mesma coisa. E vão privatizar mais, porque esse governo que tem vai privatizar tudo. Que tudo, o Dória e outros aí. Bom, eu lamento não poder contar tudo, porque senão demoraria mais. Mas, como eu estava falando, eu estou terminando um filme que parei por força das circunstâncias, chamado Um Espírito Amigo. É baseado num livro de uma escritora chamada Maria Nazaré Doria, mais conhecida como Mãe Nazaré. Ela tem 14 livros escritos, conhecidos no mundo inteiro. E então eu escolhi um livro dela chamado Um Espírito Amigo, que é realmente uma história muito bonita, mas infelizmente eu não tenho outro projeto de devolver. Porque não há condições de devolver para ele. Nós estamos conversando com a internet, Jorge Santos. Vamos dizer, a vida é um mistério, né? Às vezes quando você está ali na ponta que não vão conseguir, de repente, consegui, né? O impossível torna-se possível, né? Se surgir nesse que a internet vai para o mundo inteiro, alguém interessado nesse trabalho do filme de Jorge Santos sobre o espírito amigo e quiser patrocinar, você aceita? Aceito. Aí, Jorge.
Então, a gente sugere, né, porque para se tornar colaborador de Jorge Santos para a conclusão do filme, pode se dividir em cotas, né? Se vamos dizer, eu só posso investir tanto, investe tanto, o outro eu posso investir tanto, investe tanto, né? Exato. Porque, sabe o que eu estou achando interessante e está levando à reflexão? E nós vamos voltar lá para a Inglaterra, na 1800 e pouco, quando surgiram os pequenos... tinha os pequenos mercados, né, que seriam os armazéns que surgiram no Brasil, né? E depois surgiram os grandes supermercados. E os grandes supermercados estavam engolindo os pequenos armazéns, né? Aí o que aconteceu? Os pequenos armazéns se uniram e criaram a cooperativa. Cooperativa falou, não, o grandão compra muito, então ele paga preço menor do produtor. Aí falando, então e nós não estamos em condições viáveis. Aí com a cooperativa passaram a viabilizar e competir com o grande, né? E assim como também surgiu o caso dos trabalhadores, né? Os trabalhos de ofício na Inglaterra, que ele sentiu que estava difícil também, criou cooperativa e surgiu os sindicatos. A partir daí que surgiu o sindicato, lá em 1800 e pouco na Inglaterra. Então, mais do que nunca nós temos que pensar nisso, né? Você entendeu? Enquanto eu ficar fechado no meu mundinho, esse mundo é só meu, eu viro uma ilha, eu viro uma ilhota. Uma ilha não sobrevive sozinha, ela precisa interagir. O homem, ilha. O homem não pode ser uma ilha. O homem tem que se integrar e unir. Então os pequenos podem transformar. Então é nesse contexto que nós estamos falando com os internautas e mostrando dois senhores amigos, que eu chamo de jovens, né, porque a vida é eterna, né, e a gente vai até o último segundo da vida lutando, porque é isso que é importante na vida, né? Quando você luta por você, mas você não luta só por você. Você luta pelo seu país, pela sua humanidade, pelos seus parentes, pelos seus amigos, para futuras gerações. Porque o que nós estamos fazendo aqui vai servir de espelho lá na frente, lá para os outros. Então nada é perdido, nada é perdido. Amar sempre, construir sempre, semear sempre. Vamos semear todas as sementinhas que surgirem para a gente construir uma sociedade mais amiga, mais humana, mais solidária. Então eu fico assim muito feliz com vocês. Muito feliz com vocês, e nada por acaso, né? Porque nós falamos de coisa séria e ao mesmo tempo nós falamos de amor. Nós falamos de arte, a gente fala de Brasil, a gente fala do mundo. Porque o que é interessante, muitas pessoas não sabem, não pensam, que é o seguinte, nós somos uma corrente que vem lá de antes de Cristo. Essa corrente que é um dar a mão ao outro, um dar o braço ao outro. E quando vocês vem um outro seguindo você. E você traz o sangue do outro, o sangue do outro, o sangue do outro. Então parece assim, as pessoas não são uma ilha. As pessoas não nascem do nada. Ela nasce porque o outro existiu antes de você. Aê. Então, o Jorge vai dar uma palavra, em seguida o Vidal canta. Não, é só para citar que no meio do comercial tinha muita coisa interessante. Muitos gênios, né? Um deles uma vez num comercial queria jogar um fogão lá de cima do edifício e tal. E um outro, que esse foi interessante, fazendo o carnê do São Paulo, parecia um cidadão do São Paulo, até estava na época de frio, ele veio com um casacão, cruzou as pernas, aí perguntou para mim, você fez o close da bola como eu pedi? E que close da bola fiz, mas eu queria um close da bola em atitude dramática. Olha, saiu bem, né? E eu, na minha época, Jorge, assim, do jovem que percebeu já a artimanha, a imposição do norte-americano capitalista, enchendo a gente de baboseira e convencendo os jovens da época, eu saí com essa aqui, ó.
O não e no. Ó, no, tá todo mundo no, o mundo todo no, mas eu não entro nessa não. Escute aqui, meu amigo, vá tomando a saideira, o ambiente não lhe convém, agindo assim, dessa maneira, agindo assim, dessa maneira. A gente fala do novo cinema novo, ele discute no velho e vague. A gente fala de música pra frente, ele vem com esse rock decadente. E no auge do embalo, cada um na sua. Flores, flores vivas, voando raso sobre Copacabana, voando raso sobre Copacabana, voando raso sobre Copacabana, voando raso sobre Copacabana, Copa bacana, Copa Diana. Tá vendo, meu irmão? Tem assunto, ó. Ó aqui, ó. Arte, TV, arte multicultural. Não é à toa não, tá? E aproveitando nesse momento, me veio uma ideia que cabe a todos nós. Seguinte, se alguém quiser fazer uma palestra, como nós estamos filmando aqui, né, nos contrate, é claro que nós precisamos de din-din, né? Nós precisamos viver, né? Ninguém vive sem comer, né? Ninguém vive sem pagar aluguel, né? E a matéria-prima do programa, né? Tem que investir também, né? Tem que investir, né? Fortalecer o Valdemir e mais alguns que vierem aí para somar junto com a gente, né? Então, olha, se vocês quiserem uma palestra sobre cultura, sobre cinema, nos chamem. Nos chame, seja a universidade, sociedade amigo de bairro, seja a cidade de São Paulo, prefeitura dos Cafundós, de qualquer lugar. Nos chame para falar de palestra e dessa visão que nós temos sobre a cultura e a arte no Brasil. Aí, né? No Brasil. Olha, entre em contato conosco. Meu telefone no WhatsApp 11 999 499652. Tá bom, queridos? Nós vamos falar, porque é o seguinte, mais do que nunca, nós precisamos recuperar a autoestima do povo brasileiro. Aí. A gente precisa recuperar a autoestima e mostrar para a sociedade, para a humanidade, que há caminhos. Existem caminhos. E nada pode ficar fora, não pode ser descartável, né? Descartável. Aquela coisa que é descartável é de valor inútil, né? Ela se perde, né? Hoje então, tá o consumir descartável, e a natureza está ficando poluída. Poluindo o mar, os animais estão morrendo com um saquinho plástico, outra coisa, os caras jogando lixo na beira do rio, né? Nós temos que pensar isso, pensar a humanidade, e nós temos que pensar os nossos recursos naturais, né? Como eu vi outro dia, né? Seguinte, o Brasil tem uma quantidade imensa de barreiras. Assim como aconteceu aquele acidente da Vale do Rio Doce, em Mariana, em Brumadinho, existem outras represas perigosas de estourar. E outro dia eu fui na Câmara de Vereadores, de deputados estaduais de São Paulo, se não me engano a deputada estadual Marcelia, e esteve lá sindicatos petroleiros, movimento de atingidos por barragem, sindicatos urbanitários, várias entidades falando cada uma das suas problemáticas, né? Inclusive, muitas pessoas não sabem. Vocês já ouviram falar em cava? O que é cava? Depende. Cavaquinho. Cavaquinho é muito bom. O que é cava? Cava, lá em Cubatão, fizeram um buraco profundo, no brejo, e joga lixos agrotóxicos. Aí. E joga os lixos minerais. Estão poluindo a Baixada Santista. Aí alguém disse assim, existe uma? Aí o pessoal lá dos urbanitários disseram, não é só uma não. Lá tem 49 cavas. Ixi,
construída lá. Então, em vez de buscar um jeito alternativo de não poluir a natureza... Acaba poluindo mais. Poluindo mais. E aí... Tô rindo mais. Aí as pessoas não sabem que está gerando doença. Tem doenças que são geradas pela falta de cuidado com o meio ambiente. Então, nós estamos inseridos em tudo isso. Em tudo isso. E a cultura, né? Como diz o meu amigo Adriano Diogo, que trabalhou ele foi deputado estadual por 2 vezes na Assembleia Legislativa e trabalhou na Comissão da Verdade, que falava dos presos políticos, dos presos desaparecidos políticos no período militar, né, de 64 para cá. Então, o Adriano disse: a cultura, a educação transforma a humanidade. E ele disse: se você não tem dificuldade de conversar com alguém, de dialogar, através da música se aceita. Pronto. Da música, da poesia. É uma arma benéfica. Não. Tem uns que usam, né, Nica, pro lado mal. Já tem muita música com pornografia, imposição, mas música... Duplo sentido. É, aquele tal do duplo sentido, né, Jorge? Mas não é isso, não. Tem o filé da coisa, tem, sabe, aquela sensibilidade apurada de artistas que sabem fazer. E quer saber de outra? Eu já estou em contagem regressiva, mas eu afirmo, está havendo uma mudança extra vindo para limpar toda essa área. Então, meu filho, fique firme com a sua... Desculpa, Nica. Fique firme com a sua objetividade musical, que ela nunca será apagada. A verdadeira fica. Os bagulhos são descartáveis. Tá bom? Falando nisso... então... Vidal, nisso aí eu estou lembrando, sabe, de Bertold Brecht e dos grandes que surgiram. Se você pensasse que a música era só para aquele momento, ela desapareceria. E colocaram amor, arte e dedicação. Então, Jorge, mais umas palavrinhas de você, nós vamos encerrar com muito amor no coração, né? É o primeiro programa, é o primeiro, ao vivo. Eu acho assim... Eu acharei que seria um pouco difícil, mas o papo está agradável, né? Muito, muito. E construtivo. Construtivo. E, olha, é o seguinte, acompanhe mais a carreira de Jorge Santos. Jorge é uma pessoa humilde, ele não está na internet, no Facebook, nessas coisas, mas está aqui com nós, com a gente. Né? E, então, a gente sugere que vocês conheçam mais. Se você convidar o Jorge para um trabalho, você está contribuindo para a melhoria do cinema nacional, da cultura. Vidal França com a sua música, né? A gente humildemente com esse trabalho de vídeos na internet, né? Eu fico muito feliz, Vidal, de você fazer nós estarmos na parceria. Meu Deus, e que parceria? Na parceria, porque nós temos uma visão de amor pela natureza, pelo ser humano, elevar o outro. Porque, infelizmente, o que acontece? Tem gente que acha assim, eu vou com a cara do fulano, aí eu ajudo ele a subir. Eu vou com a cara do filho. Mas, seguinte, o que é a essência da vida? A essência da vida é você descobrir pessoas. Você descobrir, muitas vezes, o talento está do seu lado, né? A pessoa que pode contribuir para a melhoria da sociedade está do seu lado e muitas vezes não são vistas, né? O pequeno grão de areia. Então, Jorge, você, como uma pessoa de cinema, uma pessoa criadora, fala para nós desse prazer de fazer cinema, de fazer arte, de falar do ser humano. Veja bem, todo mundo... Eu vou citar um exemplo agora, que essa famosa, como se diz, famosa reforma da Previdência. Só que eles esquecem uma coisa: quando você atinge um cabelo branco, você é considerado tio, não sei o quê. Então, onde a experiência está aqui. Então, o que é que acontece? Eles esquecem, nessa reforma da presidência, eu estou falando isso,
não politicamente, apenas para citar um exemplo. Quando você completa 40 anos aqui, seu mercado de trabalho é fechado. Já é fechado. Foi o que aconteceu comigo. 40 anos me indenizaram. Aí eu passei a trabalhar com carteira de autônomo. Nossa. Não, porque senão ninguém me dava. Nem então, dava. Ninguém pensa nisso. Que são uma boa parte das pessoas que deixam de contribuir porque não conseguem trabalho. Entende? Então, existe também esse problema de que eu cito, eu não morro de amores pelos americanos, mas eu cito um problema de um grande ator que eu sempre acompanhei a carreira dele, como pessoa e como ator, Kirk Douglas. O Kirk Douglas está com mais de 100 anos. No último... Vivo, está vivo. Está vivo. No último Oscar, quando foi anunciado que ele estava adentrando no recinto, o povo se levantou em pé e aplaudiu ele. Quer dizer, que respeito. Isso, entende? E aqui não. Aqui é uma hipocrisia. Se você teve os seus cabelos brancos, é chamado de tio. Está com 40... Pejorativamente, é a intenção, né? Exato. Aí você está com 40, 50 anos, vamos dizer. Aí você morre com 60, morreu novo, puxa vida. Ainda tinha chão. Mas em vida não. Em vida não. Mas parece ironia, mas não é não. Não, mas é verdade que a gente sente isso na carne. Então, é difícil, viu? É difícil, mas de qualquer maneira, eu acho que nós estamos no caminho certo. Aí, Jorge. E a tua experiência vai servir muito para esses jovens que estão na área de cinema, de teatro, porque envolve tudo, né? Teatro, cinema. Cinema envolve teatro, envolve música, poxa, né? Trabalho de ator, de atriz, de cantor, de cantora. E você será futuro. Você é uma figura importantíssima nessa cultura cinematográfica. Muito obrigado. Na minha opinião, que eu não sou nenhum bobo tapado, não, muito viu? Muito obrigado. Eu acho que em pouco sucintei um pouco, porque é muito longa a minha. Isso. Você vê que interessante, né, Jorge? Parece ser difícil, né? Mas foi indolor, né? Não deu para sentir dores, não, agora né? É o poeta falando. Esse momento aqui tá agradável, não tá, Jorge? Agradeço. E eu também, viu, Jorge? Quando ele falou que era para você, eu falei, não vou nem dormir. Só que eu esqueci. Mas sabe o que é isso, né? Você sabe. Então, Vidal, a gente vai pedir para você umas palavrinhas final. Pois não. Aí nós vamos, e em seguida entra com a música. E em seguida a gente vai fazer uma ceninha aqui, Valdemir, agradecendo e tal. Estamos agradecendo os internautas também, internautas. Tá? A gente agradece vocês porque nós somos Brasil. Mas nós não somos o Brasil fajuta, o Brasil da falsidade da pátria amada. Nós somos o Brasil pé no chão. Nós somos o Brasil que planta, que cultiva, que ama e que quer construir uma nação digna para a sociedade brasileira. Nossa, que lindo. Então, Vidal, com você umas palavrinhas e a música. Música eu já cantei. Agora é o seguinte, eu vou agradecer mais uma vez a essa figura que eu considero um anjo da guarda. O Nicanor só não é mais perfeito porque é um ser humano. Mas esse homem tem qualidades maravilhosas. Não invejo, mas eu me realizo nele. Porque olha, muita coisa eu melhorei em comportamento social, vamos dizer, por causa desse moço. Não que ele nunca chegou para mim, Vidal, você está errado, não faz isso. Nunca ele fez isso. Ele mostrava, sabe, com o jeito dele, gente ofendendo, ele sorria, não ironicamente, que ele percebia a fraqueza do outro. Eu fui observando e hoje até coloco isso em música. Hoje eu fiz uma pequena prova, que virá mais, né? Virão mais ainda, virá uma só, virão mais. Então eu agradeço esse momento, rever novamente o Valdemir,
E esse J Santos, esse é o Jorge Santos. É com J, não é? É, com J. Porque tem gente que quer com G, que é George. George é inglês. É húngaro. Nos convidem para a palestra, para a musical, para a arte, que, tendo din-din, nós vamos, né? Se for uma comunidade carente, a gente vê como é que vai, né? Inclusive, ele mandou um abraço lá pro Daniel Alexandrino, lá do Grajaú, né? O Luiz Carlos Bahia, né? Caraguatatuba, Serginho Burian, e minha mãe, minha família, minha arte, como diz o Maguila, né? Aí. Abração a todos, eu agradeço o Valdemir Modesto. Mãezinha de Caraguá, não esqueci seu aniversário, um beijo. Agradecimento também ao Marcelo Guedes, que contribuiu com o Valdemir Modesto para que o programa entrasse no ar. A gente fica mal, Marcelo, você é gente finíssima, cara. Você tá do nosso time. Você é gente boa. É esse pessoal que nós queremos do nosso lado. Eu senti o seguinte, que o Marcelo bateu o martelo, aí funcionou. Funcionou. Então, ó, aquela palavra mágica e interessante, né? Todo mundo junto e ninguém larga a mão de ninguém. Aí, meu irmão. Mãos que se unem transformam gerações. Bravo! Bravo! É cisco, madeira e gente, foi vara, cinza, carvão, lama, sal, pedra batida, maçapê, poeira e chão. É peixe engolindo peixe, é a luta desigual, o efeito do veneno na caminhada fatal. Peitezinho que faz seu ninho lá no alto do coqueiro, também não passa do dia, nem foge do nevoeiro. Abração, Rabete! Valeu, cara. Parabéns.